Graça e paz, amados. Mais uma meditação do nosso encontro de oração aqui da IPB Tamarã. E o nosso tema principal é Ele tem o controle. A cruz ficou vazia, o túmulo ficou vazio, mas o trono está ocupado. Ele tem o controle de todas as circunstâncias, é o que a gente viu semana passada. E hoje nós queremos conversar sobre o fato de que Ele tem o controle sobre as nossas perdas. É o que diz como promessa Filipenses 4:19. O apóstolo diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades." É uma promessa. E a questão aqui é como lidar com as perdas. E eu me lembro de um casal muito conhecido nosso que de repente viu a sua filhinha saudável tendo que lidar com um câncer muito violento. Muitos se aproximaram dele, oraram com relação a este caso, e muitos até excederam na oração, trouxeram esperanças a eles, mas era uma esperança que desconsiderava a soberania de Deus. Fato é que perder dinheiro, perder saúde, perder emprego, perder a visão, perder o movimento dos membros inferiores e superiores, perder alguém que amamos, é algo que muitas vezes acontece na nossa jornada. O Senhor sabe muito bem do drama do sofrimento humano. Por isso, as Sagradas Escrituras trazem alguns relatos que são preciosos nesse tema. Alguns homens do passado também, como Charles Stanley, trouxeram lições importantes para se pensar nesses casos. Stanley diz que ele sempre tem um propósito em cada sofrimento. E isso corrobora com aquilo que nos diz já no início da segunda carta aos Coríntios, quando o apóstolo nos diz que o nosso sofrimento e a nossa consolação são instrumentos usados por Deus para abençoar outras vidas. Veja o que diz lá na segunda carta, capítulo 1, versos 3 e 4. "Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus." Veja que lindo, o propósito de Deus. E Paulo teve que aprender isto. Foi fácil? Não, não foi fácil. Paulo vai dizer mais à frente que ele rogou ao Senhor por 3 vezes que o Senhor lhe removesse um espinho da sua carne. E ele teve um aprendizado e compartilhou conosco. Ele aprendeu, porém, que Deus, quando não remove o espinho, é porque ele tem uma razão específica neste caso. E na jornada de fé, Deus nos prepara para sermos os seus consoladores. E é por isso que na segunda carta, capítulo 12, nós temos isto. O apóstolo falando que o propósito muitas vezes é para que nós não nos ensoberbeçamos. No caso de Paulo, Deus decidiu revelar-lhe a razão. E a razão é que ele recebeu um espinho na carne para evitar que ele próprio ficasse orgulhoso. Quando Paulo orou, ele não perguntou a Deus por que ele estava sofrendo. Ele apenas pediu a remoção do sofrimento. Isso nos leva a uma pergunta, a perguntar: será que Deus pode revelar a razão do sofrimento? Sim, Deus pode, mas nem sempre Ele o faz. Afinal, Ele é Deus. Isso Ele mostrou lá no passado, como no caso de Josué e seu exército, que depois de vir de muitas vitórias contra os inimigos de Deus, eles tiveram uma derrota.
na batalha de Ai. E nós aprendemos ali, com esse evento, que muitas vezes o nosso sofrimento tem por finalidade nos humilhar, nos aperfeiçoar e nos burilar e nos usar também na vida de outras pessoas. E é nesse sentido que o sofrimento pode vir a ser um dom de Deus. Isso é tranquilo? É claro que não. Todos temos a tendência de pensar que o sofrimento é algo que Deus faz contra nós e não por nós. O próprio patriarca do povo de Deus, Jacó, também pensou nisto em um certo momento. Ele, passando por uma fase difícil da sua vida, ele disse: o Senhor tem me privado dos meus filhos. José já não está comigo. Simeão também não está aqui. E agora vocês querem levar a Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm, lamentou o patriarca. Mas ele não sabia. Ele pensava que Deus estava trabalhando contra ele, mas Deus estava trabalhando por ele. Aquilo que aconteceu na vida de José, e se você lembra da história de José do Egito, você sabe disso, que Deus permitiu todo aquele drama de José para lá na frente abençoar o povo de Deus. Assim também o espinho de Paulo era uma dádiva, porque através deste incômodo Deus o protegeu daquilo que ele mais temia, ser desqualificado espiritualmente. O sofrimento, portanto, precisa ser entendido como algo que Deus faz a nosso favor e não contra. Mas a questão é que, por não entender bem as coisas e não saber e não conseguir ver lá na frente o que isso trará de benefício para nós, é que nós precisamos da graça de Deus. Pois a graça de Deus nos é suficiente no sofrimento. Deus não deu a Paulo o que ele pediu. Deus deu a Paulo algo melhor do que a própria vida. Deus deu a sua graça. A graça de Deus é melhor do que a vida. É o que nós aprendemos no Salmo 63, é o que nós aprendemos nos cânticos que nós cantamos. Como um cântico antigo que dizia: a sua graça é melhor que a vida, a sua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam e assim bendirei, em teu nome minhas mãos levantarei. É mais ou menos assim que diz o cântico. A graça de Deus é melhor do que a vida. Por ela enfrentamos o sofrimento vitoriosamente. Mas o que é graça então? A graça é a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. Isso inclui as nossas perdas. Veja, se a graça de Deus foi suficiente para um homem que deixou todas as glórias do passado para pregar o Evangelho em ambientes hostis, se a graça de Deus foi suficiente para um homem que teve que sofrer naufrágios, prisões, açoites, apedrejamento e o próprio martírio, então nós podemos ter a plena certeza de que essa mesma graça divina é mais do que suficiente para qualquer sofrimento, para qualquer perda que eu e você tivermos ou viermos a enfrentar. E qual que é a minha oração? A minha oração é que a graça de Deus, que nos capacita a lidar com o sofrimento, também nos capacite a crer que Ele tem o poder sobre as nossas perdas, sejam elas quais forem. Ele tem o poder para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Amém? Minha oração é que você possa firmar-se nesse ensino da palavra. Isso, por vezes, não será fácil, mas a graça de Deus pode te fortalecer. Eu oro por você e por sua família, para que vocês possam ir bem e firmados nessa graça
de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica na paz e que nós possamos caminhar juntos na graça de Deus. Ela é suficiente. Deus abençoe, grande abraço.